Estou aqui em nome do governo federal, a pedido do presidente Lula, para dizer ao povo do Rio Grande do Sul e ao povo brasileiro, que estamos todos nós brasileiros e brasileiras sensibilizados com essa catástrofe climática e ambiental que acomete ainda o Rio Grande do Sul, para dizer que um grande passo foi dado hoje aqui no governo federal. O presidente Lula, ele acabou de assinar um pedido de decreto legislativo, de pedido de autorização de decretação de calamidade pública em todo o estado do Rio Grande do Sul e nos municípios afetados pelas enchentes recentes. O que significa este projeto de decreto legislativo? Significa a possibilidade real, a partir da aprovação pelo Congresso Nacional, se essa for a vontade do Congresso Nacional, estava presente o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, portanto, se for a vontade do Congresso Nacional, que nós possamos, a partir daí, ter excepcionalidades na Lei de Responsabilidade Fiscal para socorrer no aspecto orçamentário, financeiro e com incentivos e benefícios o Estado do Rio Grande do Sul. Primeiro ponto a ser colocado, esse decreto nos dá segurança jurídica, transparência e controle dos gastos públicos. Ele é um decreto limitado, não só ao Estado do Rio Grande do Sul e aos seus municípios impactados, mas também essas exceções, a partir de então, só valerão se especificamente para as ações referentes à calamidade pública, todas elas. Eu gostaria ainda de reforçar, antes de passar a palavra para os meus colegas, que não há necessidade, portanto, num primeiro momento, de novo, se for essa a vontade do Congresso Nacional, não há mais necessidade de uma PEC, como aconteceu no passado. Por quê? Porque o protocolo de crise da pandemia, diante daquele momento, nos permitiu não só editar uma emenda constitucional, mas também alterar naquele momento a Lei de Responsabilidade Fiscal. E assemelhamos os casos de calamidade pública aos casos de estado de sítio, estado de defesa, para efeito de excepcionalidades. Então, com este decreto legislativo, que é um guarda-chuva, nós poderemos editar outros tantos atos. Uma possível medida provisória com crédito extraordinário, uma negociação do Ministério da Fazenda com o governador do estado em relação à dívida, em relação a incentivos e benefícios para os setores produtivos, comerciantes, empresários, agroindústria, agricultura, pecuária e também para a população que foi, obviamente, atingida. Então, diante disso, repito que este é um primeiro passo e tivemos aí, num primeiro momento, uma conversa muito propositiva com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que estão voltados 24 horas também por dia para que possamos, em conjunto, de forma harmônica, dar respostas o mais rápido possível à população do Rio Grande do Sul. Ministro, no orçamento, o que já foi empenhado, que é restos a pagar, qual é o valor que se tem para trabalhar em cima dele? Isso é separado. A partir desse decreto legislativo, fica fora do limite de gastos do orçamento federal e fora das metas fiscais qualquer benefício, incentivo ou gastos que venhamos a fazer com o Estado e com os municípios. Nós vamos, a partir de agora, aguardar as demandas das prefeituras, do governo do Estado e principalmente também da cidade de Porto Alegre. É importante lembrar da capital de Porto Alegre, que foi muito atingida, e também dos ministérios setoriais. Vamos aguardar o orçamento necessário do Ministério da Defesa, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério dos Transportes, que obviamente estão fazendo levantamento. Então, queria, assim, deixar muito claro, nós não temos sequer estimativa do quanto vai ser necessário. Isso tudo vai vir, nós vamos colocar uma lupa nesses valores para deixar muito claro que não é qualquer coisa que entra como crédito extraordinário. Algumas coisas vão entrar dentro do orçamento, ou seja, vão impactar o primário, vão impactar o limite de gastos, se não for considerado ações específicas para a calamidade pública. Ministra, essa autorização vem a partir do PDL. Então, o Congresso vota esse PDL criado pelo presidente Lula e aí eles dão essa autorização para esse gasto fora da meta fiscal. Perfeito. E vota quando já tem uma autorização. Eu acho que o Congresso Nacional
um senso de urgência. Tem essa noção da importância e da urgência, né? E enquanto o decreto está sendo discutido e aprovado pelo Congresso Nacional, esta é a semana de trabalharmos dobrado no que se refere a levantamento de todas as demandas. Eu vou passar a palavra para os colegas para não monopolizar aqui, mais importante, só para de novo, porque é a grande pergunta que todo mundo está me fazendo pelo celular. De quanto é, qual é a estimativa? Vou repetir as palavras do presidente Lula. Só quando essa água baixar é que, lamentavelmente, nós vamos ver a extensão imensa do custo, né, do estrago e da tragédia nacional que foi a situação do Estado, que está sendo a situação do Estado do Rio Grande do Sul.